Muito bem, quero dar o meu boa noite a todos vocês, a igreja, boa noite. Que bom que você está aqui novamente na casa de Deus para louvar, para orar, para adorar a Deus, né? Isso faz bem para a gente e faz o nosso coração ser revigorado, a gente sempre sai transformado de todo culto que a gente participa. Hoje foi esse final de semana e hoje, né, especial o domingo, foi um dia e um final de semana bem corrido aqui na nossa igreja. A gente teve muitas programações. Ontem a gente teve o Impacto Esperança. Ontem à noite, eu não sei quantos souberam, mas a gente teve um grupo grande aqui de jovens que estiveram entregando 10 mil DVDs ao final lá daquele programa que teve o UFC. E foi uma benção, a gente viu aí as postagens no Facebook. Também estamos tendo durante todo o final de semana o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo aqui da igreja. Hoje de manhã a gente teve lá no CCA Bom Retiro uma feira de saúde o dia todo. Então foi recheado, teve muitas programações. E agora à noite a gente está tendo lá no Teatro Positivo um musical Herói da Fé, vocês viram ontem aqui. Então está sendo um final de semana bem concorrido, mas que bom que você está aqui, que bom que você vem à casa de Deus. Você também que está nos assistindo pela internet, seja bem-vindo. Eu queria fazer uma oração com vocês, para a gente entrar no tema dessa noite. Podemos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos pedir a Deus uma bênção especial. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor foi fiel conosco, nos demonstrou a Tua bondade, nos dando vida, nos dando saúde e abençoando até mais do que a gente merece. E aqui estamos nós, Senhor, para derramar o nosso coração na Tua presença, mas também, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Quem sabe uma voz de advertência, quem sabe uma voz de conforto, quem sabe, Senhor Deus, uma voz de desafio, nos desafiando a sermos diferentes, a progredirmos, a caminharmos, Senhor Deus, a jornada cristã. E nesse momento, para que o Seu nome seja honrado, nós queremos entregar a direção dessa mensagem nas Tuas mãos. Pedir que o Senhor fale ao nosso coração e também que o Senhor seja o orador nessa noite, usando apenas a nossa boca. Por favor, Senhor, são as bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, a gente falou no domingo passado e nós vamos estar aqui nos próximos 2 domingos também, totalizando 4 domingos do mês aqui de maio. E o objetivo é a gente desenvolver uma série de um tema específico que a gente tem chamado de perfeição cristã. E nós começamos no domingo passado falando sobre esse tema e hoje a gente vai dar sequência, a gente vai continuar falando sobre esse tema que você está vendo aí na tela, perfeição cristã, e também a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do perfeccionismo, qual é a diferença das duas coisas, qual é a perfeição que Deus quer que a gente alcance. E semana passada a gente introduziu fazendo uma pergunta, não sei se você estava aqui, mas a pergunta, eu queria dar uma recapitulada no que a gente falou semana passada, para dar uma sequência no que a gente vai falar hoje. E a pergunta, não sei quantos lembram, era o quê? O que é o pecado? A gente falou bastante sobre isso, para a gente entender o que Deus espera de nós, que tipo de perfeição Deus espera de nós. Nós precisamos entender o que é o pecado, e a gente entendeu semana passada, pode colocar na tela, que o pecado a gente pode resumir em 4 coisas. O pecado é a transgressão da lei, certo? A gente leu o texto, comprovou isso. Pecado também é o que mais? Não fazer o bem, deixar de fazer o bem. Pecado também é fazer algo contrário à consciência, a gente leu o texto que fala sobre isso. E pecado, além disso, além de atos, não fazer contra a consciência, ele é mais do que isso. Ele é também uma inclinação natural que nós temos no nosso coração. Foi transmitida pelos nossos pais desde lá de Adão e Eva. Uma inclinação, não a culpa, a inclinação, esse desejo intenso de fazer o errado, essa vontade, essas fraquezas que nós temos. E a gente viu que pecado então é mais do que cometer atos. Pecado é uma condição corrupta do nosso coração. Nós somos pecadores, nascemos pecadores. Davi disse, que em pecado me concebeu a minha mãe. A gente já nasce com esse DNA, essa propensão, essa mancha no coração.
isso que nos leva a pecar. Nascemos inimigos de Deus. E infelizmente somos assim, e porque somos assim, acabamos pecando, cometendo atos pecaminosos de rebeldia contra Deus, pensados, muitas vezes sabendo que está errado, e infelizmente a nossa vida assim acaba acarretando uma vida de pecados, uma vida de atos pecaminosos, e o nosso livro de registro de pecados no céu está bem grande, está com um problema muito grande, né? Mas a gente viu também semana passada, que Cristo fez algo por nós, certo? Ele veio para nos salvar dessa condição, para operar na gente uma transformação também. E Ele nos conduz através de um caminho feito por 3 degraus. O primeiro deles, que é a justificação, a gente falou sobre isso. E justificação significa o quê? Nós tínhamos que morrer, nós tínhamos que pagar pelos nossos pecados. Estávamos culpados diante de Deus, sujos, sem possibilidade nenhuma de salvação. Mas Jesus, na sua imensa misericórdia, enviou, ou melhor, Ele mesmo veio, Deus enviou o seu Filho amado, que veio e morreu por nós, pagando o nosso preço. Jesus, inclusive, quando morreu, falou a palavrinha, está consumado ou está pago, certo? Ou seja, a justificação é suficiente para nos salvar, para nos dar o direito à salvação, ok? Mas aí Jesus, como um bom pastor, Ele diz, vem comigo que agora vamos começar uma caminhada, onde eu quero transformar, mudar as suas vontades, mudar o seu coração, quero te tirar das trevas e te levar para a luz, e essa caminhada a gente chama de justificação, ok? Tranquilo até aí? A gente está relembrando. E depois nós temos um terceiro passo, que é a glorificação. Por quê? Nessa caminhada cristã, de vez em quando a gente acaba fazendo o quê? Tropeçando, caindo, errando, e a gente fica culpado, poxa Senhor, eu já conheço tudo e continuo caindo, mas que coisa séria. Faz parte da caminhada, né? O importante é a gente não desistir. Jesus disse assim, eu quero que vocês não pequem, mas se vocês pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E a caminhada continua, até que um dia Jesus volta, e num abrir e fechar de olhos, aquilo que é corrupto, imortal, será revestido do quê? De imortalidade, e deixará de ser corrupto e será incorruptível. Então, sim, a vitória é consumada. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. Agora hoje eu quero lançar uma outra pergunta, para a gente continuar falando. Uma outra pergunta. Bom, eu coloquei aqui essa fotinho. Coloca para a gente lá de novo. A foto, essa. Isso. Pode colocar. Essa foto aqui, porque não é que eu gosto do porquinho, né? Ele vivo, né? Mas o porquinho, ele é um bom exemplo do que Cristo quer fazer com a gente, certo? Jesus achou a gente na lama do pecado, Ele achou a gente sujo, e Jesus quer operar uma transformação na nossa vida. É mais ou menos isso, Ele quer deixar a gente assim, né? Limpinho, bonitinho. Mas infelizmente, queridos, a nossa condição é tão terrível, que a gente continua porco. E o porco, mesmo que ele esteja limpinho, procurando viver uma vida longe da lama, de vez em quando a vontade dele é fazer o quê? É voltar para a lama, né? E a gente é assim. E Jesus então trabalha no nosso coração para nos transformar. E essa operação que Jesus faz. Mas a pergunta de hoje que eu quero fazer para vocês é essa aí. Pergunta um pouquinho capciosa, igual aquelas que o pessoal faz lá para o Leandro Quadros, né? Na Mira da Verdade. A pergunta é o seguinte: você pode parar de pecar? Ou é possível alcançar um estado absoluto de impecabilidade? Parar de pecar? Podemos alcançar a impecabilidade absoluta? Podemos ou não? Não precisa falar. Qual que é a tua ideia? O que você entende? Bom, depois dessa introdução e da mensagem da semana passada, talvez você já tenha aí uma noção disso, né? A gente entende que pecado não é só um ato, mas é uma condição. A gente não pode deixar de ser pecador, ok? Ou pode? Pode deixar de pecar? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos então entrar no que a gente vai conversar essa noite. Eu quero lançar aqui um texto da irmã Ellen White, esse texto aqui, pode colocar na tela.
Esse texto é bem longo, talvez você não consiga ler, porque a gente está com um defeitinho ali na tela, mas eu vou ler para você. E esse texto é para jogar uma pimentinha na pergunta que eu fiz para vocês. E a gente vai então desdobrar um pouquinho para você entender onde a gente quer chegar. Esse texto, ele se encontra no livro O Grande Conflito, página 614. E ele é um texto muito interessante mesmo. Presta só atenção no que a irmã White diz aqui. Deixando ele o santuário, ele quem? Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele não está de férias hoje, ele não está assim, numa praia, tomando água de coco. Jesus, ele está trabalhando por nós, certo? Ele está trabalhando por nós aonde? No santuário celestial, intercedendo por nós, certo? Levando as nossas confissões e expiando o nosso pecado, ou seja, intercedendo diante de Deus por nós. Mas aqui a irmã White diz que em algum momento, deixando ele o santuário, Jesus vai parar e deixar o santuário. Aí olha só o que ela diz: deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram dos limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim o quê? Retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão à soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que a que sobreveio sobre Jerusalém na antiguidade. É um texto longo, eu vou dar uma esmiuçada nele, mas do que a irmã Ellen White, a escritora Ellen White, ela está falando para a gente aqui? Um período em que em que Jesus deixa o santuário. Bom, a Bíblia também fala sobre esse período aí. Daniel 12, verso 1, diz lá, você pode acompanhar na tua Bíblia, se quiser ler aqui no telão, também não tem problema, que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito, aonde? No livro. Aqui Daniel ele está comentando, trazendo para a gente a mesma ideia que eu li no texto anterior. Daniel está dizendo que vai chegar um momento em que vai haver um grande tempo de angústia, ok? Um tempo de angústia que nunca houve na face da terra até aqueles dias. E esse é um tempo especial, porque é exatamente nesse tempo que quem se levanta? Miguel se levanta. E esse Miguel, ele vem para fazer o quê? Salvar o seu povo. Ou seja, em outras palavras, Daniel está dizendo o seguinte: antes da volta de Jesus, um pouquinho antes da volta de Jesus, vai haver um tempo de angústia. Um tempo de angústia muito sério, que nunca houve precedente na história. E o Apocalipse, ele também concorda com essa ideia. Lá no Apocalipse 22, verso 11, ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda na prática, ou melhor, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a fazer o quê? A santificar-se. Então aqui o livro de Apocalipse diz que vai chegar um momento em que vai ser dada uma ordem, em que vai ter dois grupos, o grupo dos justos e o grupo dos injustos, dos salvos e dos perdidos. E a partir daquele tempo, ninguém mais pode mudar de lado. Você percebeu aqui? O injusto continua fazendo o quê? A injustiça. O imundo continua sendo imundo. O santo continua se santificando. Ou seja, é um tempo de angústia interessante,
que aquele primeiro texto grandão que eu li explica o porquê que esse vai ser um tempo de angústia, o porquê que nesse tempo não dá mais para mudar de lado, quem está de um lado fica daquele lado até o final. Daniel fala que esse tempo precede a volta de Jesus, ou é exatamente naquele tempo que Jesus vai voltar. Do que eu estou falando, queridos? Do que a irmã White está falando? De que tempo que ela está falando? De que momento que ela está falando? A gente conhece isso como... Já ouviram essa palavrinha já? Essa expressão? O fechamento da porta da graça. Bom, a graça é uma porta que Deus abriu para a gente se salvar, para a gente receber o perdão, para a gente caminhar aquele caminhozinho de 3 degraus. Deus abriu essa porta para todas as pessoas, todas elas podem entrar. Mas isso vai durar para sempre? Vai chegar um momento em que essa porta vai se fechar, percebe? É disso que os textos que a gente leu está falando, é disso que o texto que eu li lá de Ellen White também fala. E Hebreus, ele dá uma ideia para a gente disso também. Olha o que ele diz em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, é um chamado para eu e você. Acheguemo-nos, portanto. Olha, essa palavrinha está errada. Se você olhar na tua Bíblia, tu vai ver que é diferente. Aqui eu coloquei, acho que foi uma correção aí do computador, contidamente. Mas na Bíblia está escrito o quê? Confiadamente. Quem pode abrir aí? Abre aí para você conferir. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono a graça, tá? Aquela porta da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, existe um momento em que essa graça está disponível, é oportuno buscar essa graça. Então, aproveite enquanto esse tempo é oportuno, porque vai chegar um momento em que essa porta vai ser o quê? Fechada. O justo vai continuar a se justificar, o imundo vai continuar a ficar imundo. Então, a graça de Deus é sem limites para alcançar, não importa onde a gente esteja. Mas existe um momento em que Deus vai se levantar, como diz o texto de Daniel, e vai se levantar para salvar o seu povo. Ok, agora deixa eu explicar um pouquinho mais quais são as consequências desse fechamento da porta da graça. Eu estou colocando aqui 3 consequências simples que acontecem por ocasião do fechamento da porta da graça. A primeira delas, a primeira consequência do fechamento da porta da graça é que não haverá mais aplicação de sangue expiatório. Deixa eu explicar, calma aí que você vai entender. Bom, eu falei no começo que Jesus está fazendo o que por nós hoje? Está intercedendo, está trabalhando como nosso sacerdote, né? Como nosso sacerdote. Quando a gente comete um pecado, quando a gente erra, nós nos ajoelhamos e oramos. E a gente sempre termina a oração dizendo como? Senhor, me perdoa em nome de Jesus, amém. Quando a gente faz isso, a gente está acionando quem? Jesus, que morreu por nós para pagar os nossos pecados. E se Jesus ele ouve, opa, o Adriano me chamou. Ele vai diante de Deus e ele diz, olha, o meu filho, ele tinha que morrer. Mas ele mostra as marcas da onde saiu o sangue e ele diz assim, eu morri por ele. E a gente está perdoado. Ok? É simples assim. Mas esse momento para de acontecer isso. E por um motivo muito simples. Por que Jesus sai do santuário? Por que ele para de trabalhar por nós? Alguém tem uma ideia aí? Vou dizer para vocês o porquê. Porque a Bíblia diz para a gente que um dia Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar os seus, certo? Então ele sai do santuário para vir aonde? Buscar. É isso mesmo. Mas se Jesus não está no santuário, e eu oro pedindo perdão, em nome de Jesus, peraí, Jesus não está mais lá. Não tem mais o trabalho intercessório de Jesus, porque ele está vindo buscar a gente. Aí vem a segunda consequência, certo? E a terceira. Se não existe aplicação de sangue, se Jesus não está intercedendo por nós, se o advogado parou de trabalhar por nós, o que acontece? Não existe perdão de pecados. Você está entendendo o raciocínio aqui? Você orou, Jesus não está mais lá, não tem mais perdão. Aí vem uma segunda consequência. A obra do Espírito Santo em convencer do pecado estará o quê?
finalizada. Bom, a gente aprende na Bíblia que o Espírito Santo ele tem várias obras. Uma delas, convencer a gente do pecado. É fazer a gente entender que a gente está em pecado e precisa ir até Jesus. Mas se Jesus não está mais no santuário celestial, por que o Espírito Santo vai trabalhar? Então aí combina com o texto que a gente leu. O Espírito Santo será o quê? Retirado. A obra dele acabou. Se o Espírito Santo for retirado, já pensou o que vai acontecer com o coração das pessoas aqui na terra? Aí vem a terceira consequência. O caminho ficará livre para a obra de retribuição. A graça não está mais presente. Queridos, hoje a gente vê tanta coisa no nosso mundo acontecendo. Gente praticando assassinato a sangue frio. Atrocidades que deixam a gente de queixo caído. Mas vamos lembrar que o Espírito Santo ainda está trabalhando no coração das pessoas. Vamos lembrar que Deus ainda está tentando alcançar o coração das pessoas, batendo na porta. Ele ainda está com todas as pessoas, trabalhando na vida delas. Mas se ele for tirado, você já parou para pensar como serão as pessoas se com a presença do Espírito Santo a gente já vê tanta atrocidade? E sem a presença dele, como que vai ser? É por isso que a Ellen White comenta que a gente vai ver as cenas mais terríveis que a história já viu. É um tempo que antecede a volta de Jesus. Agora, depois disso, depois dessa explicação, eu volto a fazer a pergunta para vocês. Podemos parar de pecar ou vou melhorar? Nós devemos parar de pecar? Sim ou não? Podemos? Devemos? Se o constante chamado de Deus e o convite dele é, queridos, venham agora, que existe ocasião oportuna. Esse é o momento de mudança, de entrega, de conversão. Um dia aí essa oportunidade vai acabar. Precisamos parar de pecar? Mas conseguimos parar de pecar? A gente está num beco sem saída, né? Bom, deixa eu explicar para vocês e a gente vai tirar uma conclusão aqui essa noite. Olha só. A gente leu ali que o Espírito Santo será retirado da terra, certo? Que Cristo vai parar a sua obra de intercessão. E alguns que leem esse texto, eles pensam assim, poxa, então a gente vai ser abandonado. Vamos ficar aqui sem esperança. Como que a gente vai conseguir aguentar sem Jesus? Como que a gente vai conseguir parar de pecar sem a presença do Espírito Santo? E alguns entendem esse texto de uma maneira equivocada. Eles pensam assim, poxa, Jesus parou a intercessão, o Espírito Santo não vai estar mais aqui, então a gente precisa parar de pecar. Mas existe um problema, a gente não consegue parar de pecar. Porque nós temos uma tendência, ou melhor, não podemos deixar de ser pecadores. Deixa eu melhorar aqui a minha expressão. Nós não podemos deixar de ser pecadores. Sempre a poça de lama está chamando a gente. Mas ao mesmo tempo, diante desse texto, alguns dizem, você precisa parar de pecar. Então é possível parar de pecar. Ok, vamos entender melhor. O Espírito Santo será retirado. A obra de intercessão vai cessar. A mesma irmã Ellen White, ela explica para a gente no livro Patriarcas e Profetas e Reis, na página 515. Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver o texto? O Espírito Santo continuará com quem? Com os justos. E nesse tempo, os santos, pela angústia de Jacó e constante busca a Deus, crescerão mais e mais em experiência com Cristo. Tem uma promessa bíblica que é muito forte, é muito poderosa. Está lá em Mateus 28, verso 20, e diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, queridos, a Bíblia insiste com a gente também, que Jesus nunca vai abandonar os seus, que Jesus vai estar mais presente nesse tempo de angústia. Ou seja, o Espírito Santo vai ser retirado, mas não do coração daqueles que entregaram a vida a Jesus. Esse vai ser um tempo em que ele vai estar mais presente, de forma mais poderosa, em que nós vamos crescer mais em experiência com Deus. Será um tempo de crescimento espiritual mais forte, porque ele vai estar mais presente ainda. É agora que ele tem que estar coladinho conosco. E Jesus promete, eu nunca vou deixar vocês, eu vou estar com vocês sempre do lado de vocês.
Ok? Amém por isso? Ou seja, apesar do Espírito Santo ser retirado da terra, apesar de Jesus ter deixado o santuário celestial para voltar à terra, Ele não vai deixar a gente nunca. Pelo contrário, Ele vai estar mais perto de nós, retirado da terra, mas não do coração dos justos, e pelo contrário, mais fortemente presente ainda. Mas aí volta a pergunta: ok, o Espírito Santo vai estar comigo, mas e se eu pecar? Vou parar de pecar? Bom, aí eu queria ler uma frase de Martinho Lutero. Ouviram falar desse camarada já? Martinho Lutero foi um dos grandes reformadores, né? E ele diz assim, olha só que interessante a frase dele: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Você está andando, o pássaro começa a voar sobre a sua cabeça, você não tem como impedir isso. Mas nós podemos impedir que eles façam o quê? Ninho sobre a nossa cabeça. Podemos ou não podemos? Assim que o primeiro pousar na cabeça e colocar o primeiro raminho, dá uma chacoalhada e acabou o problema. Eu não posso me livrar da minha natureza. Vai haver um momento, um fechar e abrir de olhos. Mas eu posso impedir que esses pássaros, eles façam ninho sobre a minha cabeça. Olha só que interessante. Eu quero ler para vocês, ou melhor, vou voltar na cena do porquinho aqui. E agora um do lado do outro. É lógico, queridos, que aquele porquinho ali, ele sempre vai ter vontade de pular na lama. Ele sempre vai ter vontade. Ele continua sendo porco, o coração dele continua sendo de porco. Mas tem um detalhe: se a dona dele não descuidar dele, tiver do ladinho dele, a possibilidade de cair na lama vai ser mais difícil. Concorda comigo? E tem um outro detalhe: esse porquinho, ele vai passar a gostar da presença da dona, de estar com ela. E aos poucos essa dona vai conquistar o amor desse porquinho ao ponto dele não querer mais voltar para aquela velha vida. Apesar dele continuar ali com o coração de porco e de vez em quando até sentindo vontade de ir para a lama. Mas se ele não desligar da dona dele, se ele continuar com ela, ele tem grande chance de nunca mais voltar para a poça de lamas. Concordam comigo? Olha o que diz esse texto aqui. E aí eu vou fechar aqui aonde eu queria chegar. Hebreus 10, 26. Esse texto é um dos textos mais fortes da Bíblia. É um dos textos mais assim fortes e apelativos da Bíblia. Ele diz assim: porque se vivermos, olha só a palavra, deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta o quê? Sacrifício pelo nosso pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e de fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então aqui Hebreus, Paulo está dizendo assim para a gente: você não pode viver o quê? Deliberadamente. Depois de ter conhecido a verdade, depois de compreender e entender, você não pode continuar praticando atos de rebeldia. Você não pode continuar indo deliberadamente para a poça de lama. Você não pode continuar fazendo isso, esse pecado rebeldia, conscientemente. Você não pode continuar assim após ter conhecido Jesus. Porque se você continuar deliberadamente, já não resta o quê? Sacrifício. Combina com o que a gente falou até aqui? Combina ou não combina? Ou seja, queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós somos pecadores, temos vontade de ficar na lama, de continuar nas práticas, nos erros, temos um coração sujo, mas a caminhada com Jesus, na casa do Pai, essa ligação íntima com Jesus, fazer de Jesus o meu dono, o meu amigo constante, Ele vai me ajudar, e eu posso sim vencer o pecado deliberado, aquele pecado rebeldia. Esse sim eu posso. Eu não posso deixar de ser pecador, porque é uma condição.
Mas um dia, claro, isso vai ser mudado. Agora eu posso, pela ligação com Jesus, intensa e forte, eu posso vencer o pecado deliberado, amém? Então existe esperança de vitória para mim e para você. Existe. Aqui nessa terra, Jesus nos deu a vitória já, da salvação. Mas a gente pode ter a nossa vida transformada, se a gente estiver ligadinho com Jesus. E olha só que interessante esse texto que esse é o último texto que eu vou ler. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Existe uma promessa de que pouco antes do tempo do fechamento da porta da graça, Deus vai derramar uma porção dobrada do Espírito Santo sobre aqueles que buscaram esse Espírito, sobre aqueles que fizeram de Jesus o seu melhor amigo, sobre aqueles que não se contentaram em continuar voltando para a lama do pecado, sobre aqueles que resolveram se ligar a Jesus como a sua prioridade na vida. O Espírito Santo será derramado e Ele vai nos selar. E aí sim nós poderemos enfrentar esse tempo de angústia com o Espírito Santo fortemente no nosso coração. E com certeza vencer o pecado deliberado. Amém? E para finalizar, queridos, eu queria deixar aqui uma ilustração para vocês. Uma história verídica, isso são fatos, mas tem um detalhe nesses fatos que me chama a atenção. Alguns anos atrás aconteceu um terremoto no Japão, ou melhor, um terremoto não, aconteceu ali um tsunami. O terremoto aconteceu no mar e consequentemente veio ali o maremoto. Ondas foram geradas e várias cidades foram engolidas pela água do mar. Esse terremoto que aconteceu alguns anos atrás, ele alcançou 8,9 na escala Richter. Foi um dos maiores que já aconteceu. Ele aconteceu na costa ali do Japão e atingiu vários países, mas o país mais atingido foi o Japão, que era o mais próximo. Esse terremoto, esse maremoto, que aconteceu a alguns quilômetros da costa, ele fez com que ondas de mais de 10 metros fossem formadas. E essas ondas invadiram 8 cidades costeiras do Japão. Essa foto que você está vendo aí é uma foto onde tem ali uma avenida que não é na beira-mar, é uma avenida quase no centro da cidade. A cidade está sendo engolida pela água. Você tem aqui outra onda, alcançando ali a altura de árvores muito altas, destruindo tudo que vem pela frente. Dizem aí os estudiosos, as pessoas que noticiaram esse acontecimento, que 9.000 pessoas morreram e mais de 12.000 pessoas estiveram desaparecidas. E se essas que desapareceram morreram, a gente teve um total de mais ou menos 22.000 mortos com essas ondas. Foi uma catástrofe, sem dúvida. Foi algo que vai ficar na memória para sempre do povo japonês. A gente pôde acompanhar, e o Japão sofre muito com esse tipo de calamidade, mas essa foi uma das maiores tragédias japonesas que já aconteceram por lá. Mas a revista Época trouxe uma notícia interessante. Está aqui a notícia. Essa é uma foto dos bombeiros japoneses no meio das neves, procurando corpos. E a gente teve essa capa aqui, foi a capa da revista, e ela trouxe a manchete, que o mais interessante em toda essa história não foi o número de mortos. Eu falei aqui cerca de 22.000 mortos, mas foi o número de vidas salvas. 8,7 milhões de pessoas se salvaram, conseguiram se salvar. E o número ficou mais impressionante quando comparado a um terremoto que havia acontecido alguns anos antes, na Indonésia. Com uma população bem menor, o número de mortos foram 270.000 mortos. População menor e um número de mortos muito maior. Já no Japão, a população era muito maior e o número de mortos foram 22.000 pessoas. Ou seja, uma diferença gigantesca. Saltaram aos olhos a capacidade do japonês de enfrentar essas crises
naturais. 8,7 milhões de pessoas foram salvas. E a revista entrou aqui o porquê, qual foi o segredo pelo qual eles conseguiram tanta gente salvar suas vidas. E ela traz aqui 3 pontos. E concluindo a nossa mensagem dessa noite, eu queria trazer esses 3 pontos e aplicar na minha e na sua vida. De acordo com a revista, os japoneses usam esses 3 pontos para conseguir se salvar dessas tragédias. O primeiro deles, o conhecimento. Segundo ali as notícias, os japoneses eles aprendem sobre geologia desde da escolinha do prezinho. Eles já sabem exatamente o que é escala Richter, qual é a gravidade, quando se anuncia nas redes, eles conhecem profundamente esse tema. Então eles não brincam com o tema. O outro detalhe é que eles também sempre estão em estado de alerta. A cidade toda tem alarmes espalhados que a mínima detecção de um possível terremoto, esses alarmes eles já disparam. E as pessoas vão para os lugares onde podem salvar as suas vidas. De vez em quando o pessoal está trabalhando, vivendo a vida, toca o alarme, ninguém pergunta se é teste ou se é real, todo mundo corre, todo mundo vai para um lugar onde pode se salvar. De repente um olha para o outro, opa, foi teste, vamos voltar para a vida normal. E eles estão sempre em estado de alerta. Preparados, aí vem o terceiro ponto, sempre preparados, sempre prontos, pelo treinamento, e quando acontece a tragédia, em questão de segundos, o povo já corre para o lugar onde eles sabem que vão se salvar. Esse é o segredo do japonês para conseguir evitar as tragédias. E esse também pode ser o meu segredo e o seu segredo. E eu queria terminar aqui dando esses conselhos para você. O primeiro deles, conhecimento. Se eu e você como cristãos buscamos conhecer a palavra de Deus, nos aprofundar na palavra de Deus, entender os temas bíblicos, conhecer a fundo as verdades bíblicas, não só aquela leiturinha rápida que às vezes a gente faz, sabe? Lê o texto bíblico e sem pensar muito corre para a próxima atividade. Não, um estudo profundo. Inclusive, a Igreja Adventista foi conhecida no passado como a Igreja da Bíblia. Hoje, talvez não tenha mais esse título. O conhecimento, entender as profecias, quando as coisas vão acontecer. Aí vem o segundo ponto. Estar alertas. Jesus disse isso. Vocês precisam estar alertas e vigilantes. O apóstolo Lucas, o médico Lucas, evangelista, ele diz o seguinte: vocês não podem ficar dormindo, porque Jesus parece que está demorando, e por causa disso muitos acabam sendo levados pela letargia, se envolvendo demais no dia a dia, no dia a dia e nas coisas dessa vida, e acabam esquecendo de que algo está prestes a acontecer. Estado de alerta, ficar sempre esperto, entendendo em que tempo nós vivemos. E o preparo? O preparo é o dia a dia com Jesus. É não deixar para amanhã. É hoje que eu tenho que ter Jesus como meu amigo. É agora que eu tenho que estar entregue nas mãos de Deus. O preparo é isso. É eu não deixar para amanhã. Alguns fazem planos. Olha, daqui 1 ano eu vou, ser um cristão melhor. Eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo. Eu preciso praticar isso quando? É agora, é hoje. Eu tenho que me preparar, é agora. Eu não posso pensar que vai dar tempo. Ainda mais quando eu analiso, quando eu conheço a Bíblia, quando eu entendo o tempo em que vivemos e quando eu estou em estado de alerta. Queridos, Jesus Cristo, Ele vai voltar. Essa figura ali sempre está lembrando a gente disso, sempre está lembrando o pregador e a gente aqui que está na igreja. E nós não podemos, porque um dia Jesus nos salvou, porque um dia Jesus morreu por nós na cruz, como muitas pessoas fazem aí no mundo evangélico, pensar que Jesus morreu por mim e está resolvido, eu posso agora viver a vida do jeito que eu quiser. Não, eu tenho que hoje decidir e me apegar a Jesus para mudar de comportamento, para deixar a lama de lado. Não é porque eu tenho a tendência, porque eu tenho a mancha no coração me chamando para o pecado, que eu vou me contentar com isso. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou buscar na palavra de Deus,
nos sinais e numa vida diária, uma entrega completa, uma mudança de rumo. E se eu fizer isso dia a dia, Deus vai ir mudando o meu coração a ponto de eu não querer mais voltar para a poça de lama. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos nós e que possamos estar preparados para quando essa grande crise acontecer. Buscando a Deus em ocasião oportuna, deixando o pecado deliberado e se apegando a Jesus como nossa principal prioridade. Amém? Quero convidar vocês a ficar em pé para nós fazermos uma oração e encerrarmos nossa mensagem dessa noite. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor constantemente está falando conosco, está constantemente nos chamando, Pai, a uma mudança, a uma transformação. O Senhor um dia vai voltar a essa terra, e quando a gente estuda a Tua Palavra profundamente, as profecias, a gente levanta as nossas cabeças, porque podemos ver na história, no dia a dia, no desenrolar dos fatos, que o Senhor está às portas. E que nós não podemos, Senhor, ficar dormindo, muitas vezes, diante dos fatos. Mas precisamos hoje fazer um compromisso contigo. Fazer do Senhor a nossa prioridade. E buscar, Senhor Deus, essa transformação de vida. Fazer do Senhor o nosso melhor amigo, o nosso dono. E abandonar, Senhor Deus, as poças de lama. Todos nós aqui temos essa natureza, esse desejo de pecar, de fazer as coisas que desagradam e que até magoam, Senhor Deus, o Teu coração. Mas nós, ao olharmos para a cruz, vemos um Deus nos chamando, um Deus que nos ama e que está dizendo: filho, está na hora, essa é a ocasião oportuna, esse é o momento. Um dia essa ocasião ou essa oportunidade vai encerrar, porque eu vou voltar para buscar aqueles que aceitaram. Então não espera para depois, não espera para amanhã, é hoje. Abandona a poça de lama hoje. Não fica na poça de lama pensando que Jesus vai perdoar, e Jesus perdoa, é verdade. Mas um dia o pecado deliberado não será mais aceito. E hoje, Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha fazer morada sobre a nossa vida. Venha enviar o Teu Santo Espírito para que Ele possa realmente selar a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia nos aprofundar na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor Deus, viver a vida cotidiana como um preparo para o céu. E estar sempre alertas. Abençoa essa igreja, abençoa essa semana. Nos dá, Senhor Deus, vitórias essa semana ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém, Pai.